Nós estamos aqui hoje com o Luciano, ele é proprietário do Sonzeira Records e ele vai falar um pouquinho pra gente sobre o negócio dele. Vocês vão pirar no que ele fez. Vamos lá, Luciano, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Luciano, fala aqui pra gente um pouquinho o que é, na verdade, o Sonzeira Records, como é que foi que se iniciou a tua ideia, como é que foi que você deu origem a tudo isso que a gente está vendo aqui? Então, para quem não sabe, o Sonzeira Records é a primeira loja móvel de discos de vinil do Brasil, né? Primeira e única. E a loja se chama Vinyl Truck, porque a loja é montada em cima de uma van, né? Que por causa dos food trucks eu dei esse nome de Vinyl Truck, né? E eu comecei a trabalhar eu sempre colecionei LPs, sempre fui ligado muito à música, tive bandas, enfim. E desde 2013 comecei a trabalhar com LPs, aqui a Sonzeira foi fundada. Aí quando foi em 2014 eu resolvi abrir uma loja e eu precisava de um diferencial para se destacar das outras lojas de São Paulo, né? E eu acabei, com essa invasão dos food trucks, eu acabei tendo a ideia de criar o Vinyl Truck, né? Que acabou sendo uma inovação, né? Tanto para São Paulo, cidade, estado, como para o Brasil todo, né? Bacana, uma ideia para lá de original e inusitada, digamos, de passagem, né? E como é que foi a receptividade do público, assim, logo que você começou com o veículo e os LPs, como é que assim, o que as pessoas falavam disso? Cara, na verdade, não é nem que falavam, que falam, né? Porque todo mundo, várias pessoas que cada dia que eu paro em algum lugar, é algo inusitado para as pessoas. Então, a reação das pessoas é muito boa, né? E algumas pessoas pensam, né? Comentam, como é que eu não pensei nisso antes, né? Que ideia maravilhosa, não sei o que, não sei o que lá. Então, desde a primeira vez que eu fui com o carro para a rua, até hoje em dia, até hoje mesmo, né? As pessoas que não conhecem o carro acabam ficando admiradas. Bacana. A gente sabe que, na verdade, você tem um ponto fixo, né? Eu estive lá na Bela Vista há poucos dias atrás, e tem o veículo, né? Como é que é o funcionamento do veículo? Por exemplo, ele tem uma rota estabelecida, você vai aleatoriamente, como é que funciona essa logística? Certo. Primeiro vamos falar do ponto fixo. Eu faço a Feira de Antiguidades do Bexiga todos os domingos. Lá eu não trabalho com o truck, lá é uma banca de discos, né? Como são várias bancas, vários expositores. E o lance do carro é o seguinte, eu saio com ele mais final de semana. Geralmente sempre aos sábados. Domingo, de vez em quando, eu deixo uma pessoa no Bexiga e saio com o carro para outro lugar. Eu faço muito assim essa região aqui, região central, Jardins, né? Aqui no Oscar Freire. Fico bastante na Vila Madalena, Pinheiros. E fora isso, assim, vários eventos que as pessoas acabam me convidando para fazer, desde feira de discos, feira de antiguidade, shows, sei lá, feiras de artesanato, qualquer situação que a pessoa que está organizando acha que encaixa o truck, acabam me convidando para participar. Bacana. Luciano, comenta um pouquinho assim, com a gente. Por exemplo, eu sei que é uma loja, obviamente você tem um acervo que entra e sai, né? Porque as pessoas vão comprando e imagino que outras vão trazendo. Você tem ideia de qual é hoje a quantidade, qual é o acervo que você tem atualmente? Então, aqui no carro cabem por volta de 2.500 a 3.000 LPs. E eu acredito que o meu acervo atual, que eu deixo um pouco na minha casa, fico um pouco na casa da minha mãe, que é onde é meu escritório, ali acho que juntando com esses 3.000 chega, acredito que a uns 10.000 títulos. 10.000 títulos, bastante. Para quem é fã de música, um prato pra lá de cheio. Bacana. Outra pergunta que a gente queria saber com você, Luciano, por exemplo, qual que é o estilo musical mais procurado aqui no Sonzeira Records, no Vinyl Truck? Eu acho que assim, os dois mais é rock e MPB, mas assim, disparados. Eu acho que o rock ainda leva uma pequena vantagem, porque como existem várias vertentes, né? Então eu tenho mais quantidade de rock também, então ele leva uma vantagem, mas são os dois mais procurados, seguidos do soul music e jazz
country, talvez rap, alguma coisa assim, world music. Maravilha. A gente falou de estilo. E artista, assim, qual é o artista que mais procuram? Qual a banda? Enfim, quem que mais o pessoal procura? Olha, eu vendo mais, a galera procura bastante, vamos citar assim, ó, Pink Floyd, Led Zeppelin, Beatles, mais para os anos 80, assim, The Smiths, Morrissey, né, também, Kraftwerk, essas bandas sempre venderam bem. E sempre tem os clássicos, né, dessas bandas, assim, Dark Side eu vendo muito, The Wall, que são os discos principais do Pink Floyd, o Animals, o Led Zeppelin 4, nossa, perdi a conta de quantos eu já vendi. Tem o Queen, aquele Greatest Hits, vendo muito também, assim, é um disco que não para na banca, entendeu? Que legal, bacana. E como que é esse acervo? Por exemplo, os discos eles vêm da onde? Por exemplo, você pega discos novos, troca, como é que funciona também esse tipo de logística? Então, eu acredito que a maioria dos discos são pessoas que vêm oferecer. Pessoas que têm os discos há muito tempo em casa e quer se desfazer por falta de espaço ou porque não usa mais. Então, a grande quantidade entra dessa forma. Então, às vezes você vai comprar lotes, que nessa semana eu comprei um lote de 500 LPs e eu tô vendo já essa próxima semana de ver um lote no litoral de 400 LPs. Então, uma grande quantidade vem disso. Mas também, assim, faço compras no exterior. Trabalho com discos novos também, que também a maioria tem discos novos brasileiros, né? Certo. E discos novos que eu compro no exterior. Perfeito. Então eu acredito que a maioria vem disso daí, essas duas maneiras. Lá atrás, o LP ele teve o seu auge. Aí iniciou-se o processo de digitalização, entraram os CDs, os DVDs, e aí o LP sumiu do mercado. Depois disso, que é a época que a gente está vivendo agora, o LP voltou e voltou com força total, né? O que eu queria, você que é um expert em LPs, um fã de vinil, dono de uma loja, como que você avalia essa transição, né? Lá atrás o vinil como ele era e hoje como ele é, e o que rolou de mudança no sentido técnico, talvez até estético da coisa. Como que você avalia isso? Bom, falando lá de trás, o LP era a maneira de se ouvir música. Então você não tinha para onde correr, tudo bem, tinha um cassete e tinha o LP, era o jeito de se ouvir música. Então entrou o CD. Legal, eu acho que assim, foi interessante para a época, porque na verdade ele tinha uma qualidade de som diferente, coisa que eu falo que enganou muita gente, né? Mas apesar que também eu acho que existem CDs com uma boa qualidade de som. Eu não acho que todo CD é pior que o vinil e vice-versa. E hoje em dia, aí depois veio essa onda do MP3, muitos artistas reclamando da tal da pirataria, e que isso também é uma coisa muito desagradável. E hoje tem o streaming. Agora vamos falar nesse retorno do vinil. Eu acho que assim, quem gosta de música, a música começou a ficar um negócio muito artificial. Então, vamos supor, você tá lá no streaming, no Spotify, no Deezer, aí você quer ouvir, lá geralmente tem algumas bandas que tem a discografia inteira. Aí você vai ouvir um disco, sei lá, um Depeche Mode. Você começa a ouvir, escolhe um disco, você ouve duas músicas, aí você acha que aquele disco não é tão legal. Aí você pega e acaba indo já para outro. De repente pode ser bom, você começa a ouvir mais ou menos. Então eu acho que isso foi perdendo a graça, entendeu? Sendo que quando você tem um disco, você bota ele para rolar e você acaba rolando ele até o final, entendeu? Não tem dessa, porque você não tem outra coisa para trocar. Você tem que ouvir ele até o final. Já que a gente está falando com um especialista em vinil, qual é a melhor forma de você cuidar melhor do seu vinil, de você limpar, de você tratar, para ele ter uma durabilidade longa? Bom, sempre um lugar onde não bata sol, um lugar fresco, deixar sempre os LPs de pé,
nunca deitado, né, empilhado, do jeito que a gente usa aqui. Durante algum tempo trocar os plásticos, plástico interno, plástico externo, e sempre que puder dar uma higienizada no disco, né? Você lavar com água e sabão, você pode ter uma máquina de lavar discos que hoje em dia tem. Claro, aquele outro lance também de nunca colocar a mão nas faixas, no suco dos discos, né? Isso sempre ajuda a manter ele perfeito. Eu me lembro que na década de 80, quando eu mexia muito com disco, eu passava álcool nos discos. Isso é correto? Se fosse álcool caseiro, não é correto. É correto o álcool isopropílico, mas numa pequena quantidade. Vamos supor, eu falo que é uma quantidade 10:1. Então, uma pequena quantidade de álcool isopropílico, uma pequena quantidade de detergente e água, né? Essa é a maneira mais simples. Se você não tem uma máquina, não tem um produto, é a maneira mais simples que funciona. Aí você pode limpar com algodão, pode depois colocar embaixo da torneira, evita molhar o selo, mas o álcool em si, o principal, o álcool esse caseiro, nem pensar. Luciano, por exemplo, eu sou um cliente que entrei aqui na loja e eu estou procurando um material raro. Qual material raro você teria aqui para indicar? Alguma coisa assim bastante inusitada, bastante diferente. Indica pra gente. Donate seu trio. Ele está impecável. Tem até uma etiqueta dizendo que é um disco muito raro. Isso. Bacana. Então esse é um disco bem interessante. Esse disco aqui, ó. Esses discos aqui são bem procurados. Nick Drake. Raro importado, né? Sim. Quase igual ao outro. Sim. Existem reedições, só que esses são originais. Esse é também Velvet Underground, raro. Esse aqui, primeira edição americana. Esse disco também, US3, é um disco da década de 90, essa é uma versão japonesa, né? Bacana. Também bastante raro, disco bem legal. E eu tava até vendo hoje que eu descobri. Tudo bem? Eu peguei esse disco da minha coleção e ele é um body count. Um vinil vermelho. Ele é vermelho, só que o detalhe, ele é o número 10. Uau. Ele foi o 10º LP prensado. E eu tava vendo na internet, existem, sei lá, 6.000, não sei quantos foram feitos, né? Limited Edition. Não sei se de repente 6.000, 8.000, 10.000, mas esse aqui é o número 10. Muito bacana. Maravilha. A gente conversou um pouquinho antes de começar a gravação, você falou um pouco sobre já ter levado o Vinyl Truck em festivais como Monsters of Rock, né? Teve algum lugar assim que foi bastante inusitado que você foi ou que marcou por algum motivo ou por outro nesse período que você tem o Vinyl Truck? Olha, o fato de eu ter ido pro Monsters foi um lance bem legal. Eu pretendo em breve fechar com o Rock in Rio também. Legal. Mas eu acho que o mais legal de todos foram os programas de TV que eu participei. Eu participei do programa da Fátima Bernardes, participei do programa hoje na Rede TV do Guedes, do Zucatelli também, foi uma matéria com o Kid Vinil junto. Ambos esses dois programas com o carro, né? Então eu acho que esses foram... E teve até uma matéria na Veja que saiu também. Eu acho que esses aí foram o auge do negócio e inusitados, porque o vinil é uma coisa que está esquecida, né? E você colocar, hoje em dia, o vinil, apesar de estar voltando em rede nacional, no caso até um horário nobre da manhã, é inusitado e muito bom para o mercado, né? Com certeza. Puxa, parabéns pelo seu negócio. Eu queria deixar agora, no final do nosso bate-papo, deixar o espaço aberto para você divulgar a galera que quer te localizar nas redes sociais ou pelo Vinyl Truck. Você pode deixar os teus contatos, redes sociais, fica à vontade. Quem quiser saber mais do meu trabalho, também do jeito que eu trabalho, aonde eu fico, procura na internet o meu site sonzerarecords.com.
Tem o Facebook, Sonzeira Records. Também tenho quiser me seguir no Instagram, Sonzeira_Records. E é isso. Aos domingos eu tô na Feira do Bexiga. E para saber mais do carro, só acompanhar em qualquer uma dessas redes sociais. Luciano, valeu. Obrigado por ter concedido a entrevista pra gente. Foi um prazer. Parabéns pela sua ideia, pela sua iniciativa, pela sua criatividade em ter feito um negócio como esse. Galera, acompanhe o canal, não deixem de dar um like, não deixem de se inscrever e principalmente não deixem de conhecer o Vinyl Truck. Vale a pena. Valeu, galera. Obrigado.